Boa tarde. Boa tarde a todos os senhores deputados, senhora deputada Marta Rocha. Reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, 4 de junho de 2019. Está em pauta a distribuição de proposições e a discussão e votação das emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei 365 de 2019 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2020 e da outras providências. O relatório foi passado pela Secretaria das Comissões aos senhores deputados e eu passo uma breve leitura sintética. Trata-se de emendas apresentadas ao projeto de lei 365 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2020. A apreciação do presente projeto de lei e suas emendas em análise, esta comissão constitui como marco de um novo momento do Parlamento Fluminense, especialmente na retomada de um padrão de boas práticas financeiras orçamentárias. De igual modo, buscamos restaurar o protagonismo dos debates sobre orçamento, inovando na forma de condução dos debates e ampliando o escopo das audiências públicas sobre a LDO. Além de representantes da Casa Civil, da Secretaria de Fazenda, como obrigação legal, ouvimos as propostas de vários representantes do Poder Executivo, resgatando a corresponsabilidade do Parlamento na gestão orçamentária do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo que o projeto da LDO seja limitado às proposições sobre o texto, e no primeiro ano não conte com um anexo de metas e prioridades, tivemos uma ampla participação do Parlamento. Nesse processo de proposições, contamos com a atuação de mais um terço da Casa. Recebemos 230 emendas, às quais dedicamos nossa atenção e análise minuciosa, tanto na viabilidade quanto na conformidade com a legislação emendada. Nosso exame objetivou assegurar o formato do PLDO correspondente com aquilo que preconiza o arcabouço legal do orçamento, de forma que a Lei Orçamentária Anual de 2020 não se torne um projeto fragmentado e distante de sua finalidade. Sendo assim, destacamos algumas questões técnicas mais recorrentes para a rejeição de algumas emendas. Estabelecer na Lei Orçamentária Anual demonstrativos que já estão previstos na LDO ou na legislação que norteia as práticas orçamentárias. Incluir demonstrativos relativos à execução orçamentária. Fixar demonstrativos relativos à prestação de contas. Fixar limitadores de processo de adequação ao orçamento, que pode até inviabilizar a execução da LOA. Abranger dispositivos e encontrar o regime de recuperação fiscal. Tratar de temas que demandam lei específica, além de emendas que tratavam de temas estranhos à matéria orçamentária. As novas práticas dessa comissão buscam expandir o debate sobre o tema tão árido. Portanto, todas as emendas foram analisadas tecnicamente e estão à disposição para a consulta dos parlamentares e suas assessorias. Assim, poderemos constituir o plano plurianual nos próximos 4 anos e a LOA de 2020. Verdadeiros instrumentos para a reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Após criteriosa análise do projeto das emendas apresentadas pelos senhores deputados e por essa comissão, tomando-se por base os princípios legais que regem a matéria, concluímos pelo acolhimento de seguinte parecer sobre as emendas na forma que se segue. Emendas aprovadas, e aí apresento o descritivo das emendas aprovadas no parecer, as emendas prejudicadas, emendas aprovadas com subemenda e as emendas rejeitadas. Os deputados têm conhecimento de todas as emendas. Emendas da comissão. Foram apresentadas as seguintes emendas. Emenda 0232, emenda 0233. Depois segue também as subemendas da comissão, que aí são emendas, as emendas 01, 173, 004, 087, 039, 005, 129. Novo texto da emenda, parágrafo 6º do artigo, ter a seguinte redação. Especifico a redação, e depois seguimos para a emenda 11, emenda 20, 42, 76, 44, 79, 142, 71, 077, 80, 127, 083, 86, 90, 114, 146, 148 e, por fim, a emenda número 222. Assim, sendo meu parecer, é favorável às emendas apresentadas, favorável com subemenda 25 emendas, pela rejeição
e pela prejudicabilidade, 4 emendas. Sala das Comissões, 4 de junho de 2019. Esse é o parecer que agora passo a colocar em votação. Senhor presidente, estou imaginando que quem está presidindo Sim. é o deputado Rodrigo Bacelar, Bacelar. nosso vice-presidente. Eu queria entregar às mãos de Vossa Excelência, estava aguardando acabar a leitura do voto dele, um voto separado e, além do mais, 2 destaques. Já tem um pedido de destaque aqui também do deputado Leomar Coelho. 2, na verdade. Gostaria que Vossa Excelência me permitisse pontuar algumas questões do meu voto separado, porque não vou lê-lo integralmente, porque senão o nosso ideólogo do PSL, deputado doutor Serginho, poderia dormir. E eu não quero que ele faça isso. Pode ser, senhor presidente? À vontade. Senhor presidente, primeiro louvar essa uma semana de prazo a mais que foi dado pelo presidente da comissão para que nós pudéssemos nos deter mais profundamente no voto que ele proferiu. Afinal de contas, a LDO tem um elenco de emendas bastante acentuado. Então, meu parecer é convergente em parte com o relator, e cito quais são as emendas que eu converjo, e divergente a outras emendas que o relator não acatou. Não tem voto para os outros deputados, não? Então, tira a cópia para todos terem voto, senão eles não acompanham. Ué. Pois é que eu entreguei aqui, mas, pedi por favor, é que eu não dispunha dessa possibilidade de entregar o voto antes, né? Eu tenho que entregar depois que começar a comissão. Mas, enquanto isso, eu vou colocando algumas questões. Senhor presidente, tem na preliminar uma emenda acatada que tem, doutor Serginho, um vício insanável de inconstitucionalidade, que é a emenda número 1 e a emenda número 173, que são absolutamente iguais. O que diz a emenda número 1, doutor Serginho? As receitas próprias das entidades e fundos especiais a que se refere o artigo 4º desta lei serão programadas para atender preferencialmente nesta ordem impostos e taxas e encargos da dívida pública estadual. O artigo 4º do projeto de lei não está tratando dessa matéria. Então, está pegando uma carona no artigo 4º. E por que é insanável essa inconstitucionalidade? Deputado Márcio Pacheco, deputada Marta Rocha, deputado Eliomar Coelho, seguramente se lembram da tentativa do Poder Executivo, através da Lei Complementar 18 de 2016, que estabelecia normas de direito financeiro voltados para a responsabilidade na gestão fiscal. E exatamente nesse PLC, que o governo foi obrigado a retirar, ele queria utilizar 30% dos fundos dos mais diversos poderes. E não conseguiu avançar,
porque era um projeto inconstitucional e isso trouxe uma rebelião dos poderes, quer fosse o Judiciário, o Ministério Público, o próprio Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria e até a Procuradoria-Geral do Estado. Porque esses fundos, como só eles têm leis, quando é poder, tem lei orgânica específica, ou tem leis ordinárias específicas, leis complementares específicas, e só o chefe de poder pode mexer nesse projeto, mandando mensagem para casa. Então, não pode querer a LDO dizer que esses fundos, preferencialmente, serão utilizados para pagar a despesa de pessoal. Não pode. Despesa do pessoal do Poder Judiciário é pago pela fonte 00. O fundo do Poder Judiciário paga custeio, não paga pessoal. O fundo da Assembleia Legislativa não paga pessoal. O fundo do Tribunal de Contas não paga pessoal. O fundo da Procuradoria-Geral do MP também não. Então, não há como acatar essa emenda número 1, e que eu aglutinei com 173, porque são iguais. A intenção até é muito pertinente, né? Eu já cansei, eu mesmo, de quando chega aqui projeto de origem do Judiciário, que mexe no fundo deles, tentar que um percentual eles possam gastar para pagar seus servidores. Em geral, não consigo avançar, mas a origem foi deles, né? Então, nós não podemos legislar sobre isso. Se essa emenda for acatada, vai ser uma LDO, já com um artigo com vício de inconstitucionalidade. Queria chamar a atenção também, porque o relator, deputado Rodrigo Amorim, na sua emenda, qual é o nome dela? 170 e poucos, ele tratou da questão específica do PDV. O plano de emissão voluntário está tratado no artigo 28 e seu parágrafo único. Uma série de deputados suprimiram o parágrafo único, inclusive eu. Por quê? Deputado Eliomar também. Tinha 1, 2, 3, 4, 5 emendas suprimindo. Por quê? Porque o parágrafo único do PDV, nós não suprimimos o caput, porque o PDV faz parte do regime de recuperação fiscal, então, se faz parte lá, tem que estar na LDO. Mas no parágrafo único, é informado que quem aderir ao PDV, a vaga do cargo será suprimida das vagas dos planos de cargo e salário daquela corporação que optou pelo PDV. O deputado Rodrigo Amorim fez uma emenda tentando melhorar a questão. E no seu parágrafo 1º, ele disse o seguinte: o plano de emissão voluntária e seus congêneres será elaborado segundo as diretrizes estratégicas estabelecidas nessa lei, objetivando a modernização da gestão, a aceleração da eficiência pública e o equilíbrio fiscal, vírgula. E aí acrescentou que as vagas, manteve o texto que as vagas seriam eliminadas. E botou um parágrafo 2º, que o PDV será encaminhado por projeto de lei à Assembleia Legislativa. Queria propor, nesse caso, ao deputado autor dessa emenda,
Porque se a gente aglutinasse essas emendas todas, 22, 46, 166, 179, 214, 225, né? Se ele parasse, botasse um ponto no parágrafo 1º em equilíbrio fiscal, se retirava esse contraditório de ter que dar baixa na vaga. E se depois o governo assim o desejasse, no projeto de lei que ele vai encaminhar, conforme o parágrafo 2º, ele coloca lá essa cláusula para um debate mais amplo. Mas isto não é cláusula de LDO. Isso está contrariando o próprio princípio da leitura do voto do relator, quando ele elenca as causas de rejeição de emendas que não podem ser objeto de LDO. Então, em relação a emendas aprovadas, deputado Rodrigo Marinho, essas seriam as duas questões, porque as outras são emendas que eu as considero corretas, boas, e que estou aglutinando ao parecer. Né? Você está dando para entender. Eu peguei o parecer dele, peguei as duas emendas que estão inclusas, que uma eu acho que possa ser modificativa e a outra tem que ser rejeitada, e, em outra ponta, incluir uma série de outras emendas que não foram acolhidas e que eu acho que merecem ser acolhidas, porque melhora a qualidade da LDO. Nós não estamos aqui, nessas emendas, fazendo política partidária, política classista, de jeito nenhum. O que a gente está tentando aqui é melhorar a qualidade da LDO. Até porque, deputado Márcio Pacheco, se o senhor fizer uma leitura atenta às emendas, o deputado Rodrigo Amorim não vai me desmentir, vai verificar que uma parte significativa dessas emendas foram propostas pelo próprio governo. Só utilizaram, que não tem nada de crítico, alguns parlamentares para fazê-las. Nada, não tem nenhuma crítica contra isso, mas não foram redigidas com objetivo específico de beneficiar aqui ou acolá. Foi para melhorar o contexto da própria proposta da LDO. Aí me chama a atenção, só para falar em mais uma, porque o projeto é muito grande, eu não consigo entender, deputado Rodrigo Amorim, por que o senhor rejeitou, aliás, as minhas emendas foram rejeitadas a rodo, mas especificamente uma, que eu digo para incluir nas previsões de receitas da LOA. Qual é a emenda, deputado? É a emenda, vou te dizer já, a do Rio Previdência, as duas leis. Deixa eu achar aqui. Número 10. Está aqui. Número 10. Considerar na LOA de 2020 os direitos pertinentes às receitas que o Estado do Rio de Janeiro faz jus por força do disposto no inciso 1º do artigo 157 da Constituição Federal e do inciso 1º do artigo 201 da Constituição Estadual, como receita do Fundo Único do Rio Previdência, consoante as leis 8123 de 18 e 8146 de 18, que alteraram a lei 3189 de 99. O que é isso? Essa casa aprovou e foi sancionada pelo governador, que faz parte das receitas do Fundo Único do Rio Previdência, as receitas oriundas do Imposto de Renda do Funcionalismo Público,
na ordem de 4 bilhões e quebradinho, e as receitas originárias do FEX e da compensação da Lei Candir, que montam aproximadamente em 178 milhões. Se o texto da lei diz que isso são receitas do Rio Previdência, por que não pode constar da LDO? Não faz o menor sentido. O texto da lei não bota obrigatoriedade, deputado. O quê? O melhor juízo... O texto da lei diz obrigatoriamente que essas são receitas do Fundo Único do Rio Previdência. Só pode pedir assessoria do deputado, se ele me concedir isso, que tire... Não, a lei não é autorizativa, não, é determinativa. Podia tirar do sistema 8123 e 8146 e mostrar ao deputado presidente? Essa lei é determinativa, porque ela visou exatamente capitalizar o Rio Previdência, e sendo do Fundo Único do Rio Previdência, na hora que a receita do ROI de participação especial desabar, esses dois quesitos não serão contados como despesa de pessoal. A 8123 está escrito aqui. Fica o poder executivo, como já é o texto, não da lei, o texto geral de todos os patrimônios, fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio do Rio Previdência os seguintes ativos. Isso não é do texto da lei. Sim, sim. Aí da 3189. Inciso 13. Os créditos devidos ao Estado do Rio de Janeiro, à conta da compensação financeira pela União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, a partir da parcela do Fundeb, oriundas da Lei Complementar 87/96, Lei Candir e o Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, FEX. Item 14. Compensação financeira de créditos pretéritos oriundos da Lei Complementar. E aí vou repetindo, né? Eu incluí os dois incisos no texto da lei já existente. O caput não é de minha autoria, é de autoria... Essa é 81, altera... 8146. Eu estou lendo a 3189, que já está com as duas... Lei 8123, de 4 de outubro de 18. Altera a Lei 3189, de 99, doutor Serginho, que institui o Fundo Único do Rio Previdência. Artigo 1º. A Lei 3189, de 99... acrescentando-se, está altera acrescentando-se os incisos 13 e 14 ao artigo 13 com a seguinte redação. Artigo 13, entre aspas, repetindo o que já está escrito na 31 ou 39. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao patrimônio do Rio Previdência os seguintes ativos. Não é autorizativa, querido. Toda a lei do Rio Previdência é autorizativa. Toda lei é autorizativa. O que você inclui são os incisos do que vai ser constituído como capitalização do Rio Previdência. Eu não mexi no texto do artigo 13. Eu só incluí dois incisos. Isso, no fundo, doutor Serginho, deixa eu só explicar ao senhor. O Estado chegou a botar 11 bilhões de reais para cobrir o déficit do Rio Previdência da fonte 00. Quando ele fez isso, ele gastou 72% em pessoal, porque sempre que ele capitaliza do Tesouro, é despesa de pessoal. Tá? Quando ele bota a fonte CESP 00. Hoje não está contando o royalties PE, porque não é fonte 00, como despesa de pessoal. No ano seguinte, quando o royalties subiu, e ele não teve que botar a fonte 00, ele cumpriu a legislação de não gastar 60% de despesa de pessoal. Ele está abaixo, porque o royalties subiu. Quando o royalties cair,
novamente ele vai ter que capitalizar. Aí ele vai estourar de novo. Aí o que a gente imaginou? É melhor a gente contar com um recurso que seja originário do Rio Previdência, para que o Estado não fique nessa borracha de sobe e desce. E eu tenho uma coisa a dizer. Não sei se o deputado Márcio Pacheco já leu o relatório das contas de 18. Viu, deputado Rodrigo Amorim? Porque lá, do Tribunal de Contas, diz com todas as letras que, a partir de 2021, os recursos de royalties de participação especial serão computados como despesa de pessoal. Então, isso vai fazer com que, no último ano deste governo, ele estoure os gastos de pessoal. Então, talvez essas duas leis possa ser uma ponte para esse equilíbrio, né? Pode ser uma ponte para esse equilíbrio, porque essa é uma questão séria. Porque você estoura limite de pessoal, você estoura as contas de governo. Então, senhor presidente, eu queria também fazer esta defesa, e já tomei muito tempo, não vou defender emenda por emenda aquilo que está no meu voto, para os senhores deputados lerem e, na hora de votar, decidirem. Além do mais, tenho aí na mesa 2 destaques em relação às emendas 9 e 22. Mas destaque fica para a hora do destaque, por enquanto é o corpo da lei. Senhor presidente, me permite só... À vontade. Deputado Luiz Paulo, na realidade, muito, como sempre, muito fundamentada sempre as emendas e pareceres de Vossa Excelência, mas só para uma breve explicação aqui, nós nos atemos na emenda número 1 a uma questão semântica que justamente considero que seja o cerne da questão, que justamente quando fala preferencialmente é quando possível, quando for possível, não obrigatoriamente em todo o tempo, preferencialmente. E aí nos ativemos, é uma questão que se desenvolve a partir daí por conta de uma palavra, e acho muito correto que isso ocorra, mas quando falamos na seguinte, eu compreendo as justificativas e o embasamento dado pelo deputado Luiz Paulo, porém, na letra da lei 3189, ele, salvo melhor juízo, eu considero aquilo autorizativo. E aí justifica a não inclusão justamente na emenda número 10, porque a emenda número 10, a justificativa é que não há obrigatoriedade de inserir as devidas receitas no orçamento do Rio Previdência, dado que constitui-se em leis autorizativas, justamente porque também me peguei na interpretação semântica de uma palavra, haja vista que na letra da lei, no referido artigo citado pelo deputado Luiz Paulo, justamente dos incisos 13 e 14, no caput do artigo em referência, fala que o Estado está autorizado. Daí só a inteligência da interpretação dessas duas emendas que eu acho prudente fazer a elucidação para Vossa Excelência. Só me dá uma parte? Claro, deputado. Sempre. Olha só. Quanto à palavra preferencialmente, continua inconstitucional do mesmo jeito, porque nem preferencialmente nós podemos mexer no fundo dos outros poderes. Nem preferencialmente. Isso não existe. As leis dos fundos, para serem mudadas, elas têm que especificamente vir para essa casa e serem mudadas. Deputado, eu ouso, e aí falo ouso, já que estamos falando da semântica, ouso literalmente discordar de Vossa Excelência, mas quando, na verdade, eu não vejo inconstitucionalidade, porque a criação do fundo, ele se dá por lei ordinária, né? Seja o fundo do Tribunal de Justiça, ou de qualquer outro órgão, ou de qualquer ente da administração direta, indireta ou fundacional, e com uma iniciativa regulada por lei ordinária. A LDO se trata de lei ordinária, de iniciativa do Executivo, que está sendo avaliada nessa casa. Então, não há nenhuma afronta ou arrepio ao texto constitucional, nem a da União Federal, tampouco a do Estado.
tem o vice de iniciativa, porque só o Poder Judiciário tem competência de encaminhar para essa casa a sua alteração do fundo. Só o deputado André Siciliano, em nome da Assembleia, pode alterar o fundo da Assembleia, e assim sucessivamente. É uma invasão brutal de competência. Mas eu não vou mais discutir, porque eu acho que é inconstitucional, não tenho certeza absoluta. Já coloquei aqui minhas argumentações. Não há uma proposta real de mudança da lei que cria o fundo, mas compreendo que nós criamos critérios ali para como será feito, né, realizado a questão orçamentária, e aí quando cria a regra um fundo já existente, mas só deixando claro que a gente não está propondo alteração em nada no fundo, mas só uma regra orçamentária dando uma preferência a um tipo de crédito. Mas compreendo, é só para fazer essa menção. Eu fiz três questões ao senhor. O senhor respondeu duas. Agora, na questão de aglutinar as demais emendas, eu, pelo menos no que cabe a mim, considero bastante pertinente. Mas tirando a palavra, o termo de extinguir do 28, né? os cargos que forem... A gente muda o artigo 28, não é isso? É tirar só a parte final do parágrafo 2º do seu... Do parágrafo 2º do seu parágrafo 2º da sua emenda, que é a 179. É a sua 179. Não, você está errada, você, desculpe. Aí a sua, na proposta de Vossa Excelência, tirar... É 179. Aqui, ó. No 179, no parágrafo 1º, o senhor diz assim: nessa lei, objetivando a modernização de gestão, a aceleração da eficiência pública e o equilíbrio fiscal, e necessariamente, você botar um ponto em equilíbrio fiscal, e necessariamente acarretarão a extinção do cargo anteriormente ocupado pelo servidor empregado público aderir ao plano. Era tirar esta parte, porque no parágrafo 2º, o senhor está dizendo que será mandado projeto de lei para a Assembleia Legislativa regulamentando essa matéria. Vai ter lei específica. Então, isso... que poderia extinguir pela lei ou não? Exatamente. É isso. Perfeito. Concordo para a alteração, até porque fica uma redundância. E aí aglutina as demais emendas. Aglutina. Acho que está no voto do deputado Luiz meu Paulo. voto. Está no voto do deputado Luiz Paulo. Acho bacana, prudente. É isso, deputado... Senhor presidente, então, discutir essa questão. Tem um outro aspecto, que é uma questão de procedimento, que eu queria trazer à colação por Vossa Excelência, é no sentido de destacarmos emendas aqui. Haja vista que não me parece ter previsão regimental e as emendas serão apresentadas no plenário, então haverá destaque no plenário. É nesse sentido também, sobre a possibilidade ou não, acho que a gente pode deliberar nesse sentido. Mas no que foi apresentado ao deputado Luiz Paulo, de pleno acordo dessa alteração e com a defesa dos dois itens anteriores. Senhor presidente, evidentemente, isto será uma novidade na Comissão de Orçamento. Desde que eu tenho assento na Comissão de Orçamento, e não sei se em todo o tempo que eu estou aqui eu tive assento, mas provavelmente, sempre houve destaque na comissão e destaques em plenário. Claro que os destaques na comissão só podem fazê-los os membros da comissão, nos limites dos tamanhos das suas bancadas. Por que eu, com tanta emenda, só destaquei duas? Porque eu só posso destacar duas, pelo tamanho da minha bancada. E no plenário é a mesma regra. Sempre foi assim. Se vai se mudar, tem que se aprovar uma outra orientação, porque orientação... Não sei se tem alguém aqui que já foi da Comissão de Orçamento. Tem ali o deputado que não está de paletó e gravata.
que é o Sérgio, sabe que é verdade, a Ada sabe que é verdade, a Malaguti sabe que é verdade, não são deputados, mas já estão aqui há mais tempo. A bancada do PSOL, a sua assessoria, sabe também que é verdade. Se quiser estabelecer outra regra do jogo, a gente estabelece, mas que hoje pode destacar na comissão, pode. Essa pontuação, na verdade, senhor deputado Luiz Paulo, eu ia até colocar antes da tua observação, relator Amorim, porque não há previsão regimental. Eu ia perguntar se é usual do costume aqui da comissão. Usual é. Mas a gente delibera também, que eu acho que não vejo problema. Vamos começar pelo voto em separado de Vossa Excelência, para a gente analisar. Alguém mais para discutir? Deputada Marta Rocha. Falou primeiro, deputado. Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar o presidente em exercício, Rodrigo Bacelar, o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, relator do presente projeto. Eu pedi para fazer essa discussão porque integro a comissão como membro suplente e apresentei 6 emendas, e dentre essas 6 emendas, 3 foram rejeitadas, mas eu queria apenas levar à discussão uma emenda, que é a emenda de número 74. Quando a gente observa... Que número, deputada? Me perdoe. 74. Essa emenda foi rejeitada no parecer do deputado Rodrigo Amorim. Quando nós olhamos para trás, e aí eu fui até o ano de 2012, tá? E fui verificando algo que já nos preocupa, que são o que a gente considera restos a pagar. Se nós compararmos o ano de 2012 com o ano de 2019, nós tivemos um aumento de 603% no valor de restos a pagar. Esse dado, ele cresce, e aí é fácil quando a gente vai ano a ano analisando, ele cresce exatamente a partir do ano de 2016, quando se agrava a crise financeira no estado do Rio de Janeiro, né? E hoje, ainda que nós consideremos, né, o que já foi pago, os restos a pagar inscritos no ano de 2019 chegam a 18 bilhões. Se nós considerarmos o pagamento já feito e considerarmos um saldo atualizado em maio de 2019, nós teremos aqui... Obrigada, presidente. Nós teremos aqui o valor total de 15 bilhões de restos a pagar. Eu acho que é impossível nós pensarmos em qualquer diretriz orçamentária sem ter transparência do que significa os restos a pagar. Quero lembrar aqui que boa parte desse saldo, desse débito, ele se refere aos serviços e produtos disponíveis, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E quero lembrar aqui, recentemente, uma audiência pública em que nós recebemos aqui o Controlador-Geral do Estado, e que ele falou que se inicia pela área da saúde a análise de todos os contratos que foram firmados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, obviamente, no tempo passado. Então, a minha emenda é uma emenda muito simples. É uma emenda apenas para dar transparência e que se faça parte exatamente desse documento orçamentário o valor dos restos a pagar de cada ano que acaba de findar. São essas minhas considerações, apenas uma emenda de transparência, lembrando aqui um aumento, né, de 603,26%, considerando o ano de 2012 e o ano de 2019. Muito obrigada. Sim. Também queria pontuar uma coisa. Só assinalar que no voto que entreguei a Vossa Excelência, eu aglutino 39 com a 74. 39? Com a 74. A 39 do Ferreirinha. E a 74 da Marta Rocha, que ela está propondo só colocar isso no demonstrativo dos anexos.
Eu estou exatamente votando porque é uma questão importantíssima a gente ter alguma programação sobre os crescentes restos a pagar. Só Perfeito. questão de ordem que eu fiz. Para discutir, deputado Eliomar Coelho. Só uma Tinha pedido questão, antes. Sim. me permite só uma pequena consideração em relação à fala da deputada Marta Rocha, obviamente muito cuidadosa no sentido da transparência, mas é só uma questão que a apuração dos restos a pagar, ela é feita ao final do exercício, 2019, e, no entanto, impossível de ser colocado no ano anterior. Então, nós sempre esbarraremos nessa questão temporal, cronológica. E também, em todos os relatórios, já existe a previsão ali, uma demonstração. O que talvez possamos fazer, de uma forma mais apurada, é exigir um critério nesses relatórios, nos anexos, que dão subsídio à elaboração. Mas, se colocarmos na LDO propriamente dita, fica impossível de ser realizada, porque a apuração se dá depois da aprovação. É só uma questão temporal, não é um óbice à transparência. Talvez possamos estabelecer até juntos um critério de maior transparência nos relatórios que compõem, que dão alicerce. Sempre, obviamente, no intuito e a atuação de Vossa Excelência é sempre nesse sentido de maior transparência, maior... A nossa ponderação é que a gente tenha, no mínimo, o valor dos restos a pagar até o exercício anterior. Eu acho que não dá para a gente pensar em qualquer execução orçamentária ou financeira considerando os sem anos ter anteriores. o passado, que esse passado vai estar ali. O momento que o Poder Executivo vai decidir saldar ou não esse passivo, eu entendo que é até uma decisão própria do Poder Executivo. Eu não estou aqui querendo sugerir o pagamento. O que eu estou apenas dizendo é o seguinte: não é possível a gente pensar numa execução orçamentária sem ter em mente que hoje nós temos 15 bilhões de restos a pagar. Na redação da emenda, que se encontram inscritos, adicionar os seguintes incisos onde couber: de programação e estabelecimento de execução de pagamento aos fornecedores que se encontram inscritos em resto a pagar e apurados em 2019. Então, talvez se pudermos alterar 2018. o 2018 ou no ano anterior, daí é absolutamente prudente. Perfeito. No ano anterior, porque aí aproveita o texto para as demais. Perfeito. Se Vossa Excelência permitir essa alteração, aí eu acho bacana. Porque faz a apuração dos anos anteriores, que já está inscrito, que é prudente. Não faz parte da LDO, mas em áreas da transparência, eu acho que a gente pode passar, até porque são dados públicos divulgados e é importante que cada vez mais se tornem transparentes. Acho que prudente. É porque está nas contas de Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, demais membros desta comissão, deputada Marta Rocha, eu, desde que eu estou no parlamento, entendo que uma das nossas funções, uma delas é quando vem qualquer matéria quando é apresentado qualquer matéria para discussão e votação, quer dizer, a nossa participação, quando fazemos interferências, é no sentido de aperfeiçoar, não é? O processo legislativo, ele se dá através do aperfeiçoamento via discussão, via apresentação de emendas, ou seja, tudo aquilo que que é entendido por quem apresenta, visando o aperfeiçoamento da matéria. Nós, por exemplo, da bancada do PSOL, nós apresentamos 17 emendas. Nenhuma delas foi aprovada. Nenhuma delas foi aprovada. Eu até gostaria de pedir destaque todas as 17. Mas como não pode, só pode 2, então eu pedi. Você pode, você são 4 membros? Pois é. Então, mas de qualquer forma, resolvemos apresentar destaque para 2 emendas. A emenda 155, que trata exatamente da lista dos 100 maiores devedores do Estado, inscritos na dívida ativa,
na União, por exemplo, há uma transparência total em relação a isso. Né? Publicidade dos valores inscritos em dívida ativa é regra e está definida no Código Tributário Nacional, artigo 198. No Rio de Janeiro, nunca tivemos conhecimento através do Executivo desses valores. E a gente vem sempre solicitando, e esta casa aqui, não só na legislatura passada, mas como ainda nessa legislatura, tem discutido de forma exaustiva exatamente a questão, né, da transparência, a questão... E isso daí é uma coisa que realmente... Né, até porque tudo que se fala, tudo que se diz respeito, né, em relação à situação que vive o Estado do Rio de Janeiro hoje, uma das coisas que é muito cobrada é exatamente por que não se faz como deveria ser feito a cobrança da dívida ativa. Então, é claro que quem deve, o Estado tem que tornar público, tornar isto daí realmente transparente para todos e para todas. Né? Então, nesse sentido é que eu estou pedindo o destaque. Né? Exatamente, acredito, né? A gente sempre, né, no que nós queremos é que seja incluído, onde couber, esse inciso, né, ao parágrafo 3º do artigo 22º. Lista dos 100 maiores contribuintes inscritos na dívida ativa, discriminado por situação da dívida e os valores devidos. Isso daí eu acho que é de fundamental importância, até porque nós temos uma comissão, uma CPI sobre a crise, nós temos CPI aqui sobre Previdência, nós temos várias CPIs hoje que sempre se fala em transparência, a palavra dívida ativa está incluída nisso daí. A outra emenda que nós estamos destacando, isso aqui é claro que essa emenda, eu solicito que ela seja transformada também em divulgação no site, como informações atualizadas, se assim os deputados considerarem melhor. A outra emenda nossa proíbe, a emenda número 178, proíbe o parcelamento de salários e confere prioridade para o pagamento integral dos mesmos, salário de pessoal ativo e benefícios aposentados e pensionistas. Esta emenda já foi apresentada em 2018 e foi aprovada. Ela foi aprovada, inclusive encaminhada por vários líderes de partidos aqui na casa. Inclusive o deputado Márcio Pacheco foi favorável à nossa emenda, tanto na votação em plenário, quanto depois para derrubar o veto. Porque era uma coisa mais do que justa. Então, nós também solicitamos que essa emenda foi aprovada na LOA de 2018 e agora pretendemos aprová-la na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades do governo e é a melhor peça para se incluir exatamente esse dispositivo. Então, eu acho que nós realmente gostaríamos da aprovação dos membros desta comissão, exatamente num trabalho de revisão, fazer a inclusão e considerar essas duas emendas. As outras emendas, realmente, deixar para outra discussão. Vai discutir, deputado Luiz Paulo. Eu queria só dar um pequeno à parte, porque como eu estou presidindo a CPI da crise fiscal, hoje nós temos a lista completa, com quantos são? 200 mil, né? Com aproximadamente 200 mil devedores da dívida ativa. Nós temos uma lista completa. A própria Procuradoria, quando vem fazer exposição de motivo aqui sobre dívida ativa, em geral, ela sempre expõe os 10 ou 20 maiores devedores da dívida ativa.
nunca se teve sigilo sobre isso. É claro que os 200 mil não dá para publicizar sobre meio magnético, né? Mas os 100 maiores devedores dá. E, por incrível que pareça, e dá mão de obra também, porque tem muito devedor, doutor Serginho, que tem um monte de CNPJ. Você descobrir que é tudo do mesmo grupo econômico, né? Então, é absolutamente salutar, não existe sigilo para que se conheçam os 100 maiores devedores da dívida ativa e todo ano isso seja atualizado, porque esses números não param de crescer. Hoje a dívida ativa já passou dos 100 bilhões de reais. E são números acumulados, não é deste governo, são de dezenas de governos, né? E somente 40% é recuperável, o resto já está na lata do lixo. Então, dar publicidade a isso, eu acho positivo, até como fonte inibidora, para ver se essas grandes empresas, que são as maiores devedoras, ficam um pouco inibidas e começam a pagar a parte disso, não empurrando com a barriga. Eu também, no meu voto separado, evidentemente, eu também estou acatando esse desejo do deputado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o relator deputado Rodrigo Amorim. Na realidade, a ideia é boa, sem dúvida nenhuma, muito meritória, porém, continuo achando que, considerando que a LDO não é o local apropriado para isso. Há muitas formas, sobretudo no mandato parlamentar, de se obter essa informação, que deve ser publicizada até pelo caráter pedagógico, como bem destacou o deputado Luiz Paulo, para expor realmente o devedor, para inibi-lo. Mas a questão da negativa aqui na LDO é porque a LDO não é o local apropriado. Da mesma forma, me permito retomar a discussão em emenda 74, porque a partir do momento que a gente inclua aqui a programação, o estabelecimento da execução, nós então estamos entrando no direito discricionário que várias vezes já discutimos em plenário, inclusive, dessa casa interferir no executivo. O poder discricionário de quem vai pagar ou deixar de pagar, cabe a essa casa controlar, mas não impor através de lista da obrigatoriedade, porque é muito dinâmico esse processo. Tem serviços que são executados por empresas terceirizadas, por fornecedores que estão em dívida, mas que são serviços essenciais. E aí, fazendo aqui um exercício intelectual, muitas vezes, num caso específico, no fornecimento de alimentação para presídio ou coisa parecida, embora aquele fornecedor ele não esteja cronologicamente à frente, mas é um serviço de caráter tão grave que pode ensejar motim, rebelião e etc., e muitas vezes faz com que esse indivíduo passe na frente pensando sempre, partindo da premissa que o executivo estará bem intencionado. Caso não esteja também, pode furar a fila para privilegiar um outro terceiro em troca de alguma vantagem ilícita que deve ser apurado pelas instâncias corretas e pela própria casa. Então, só essa consideração, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim, só uma pequena parte ao senhor. Chico Machado adora a nossa comissão, né? Mas não é... O senhor está falando, deputado Rodrigo, sobre o Estado pagando, não é isso. Eu estou falando de dívida ativa, o Estado é credor. O Estado é credor. Eu peguei a explicação para falar da outra emenda. Porque em relação em relação a essa, perfeito. Né? Aqui é o Só Estado que não credor. é o local adequado que é a LDO, mas quanto à divulgação, até pela finalidade pedagógica, de pleno acordo com Vossa Excelência. A relatoria, por exemplo, apresentou a emenda 232, que vai exatamente nessa direção. Quer dizer, da transparência, entendeu? Quando trata da questão da instabilidade do site e transparência do governo. A emenda de transparência dos dados, das despesas e receitas públicas são sempre positivas. Não, e a receita e despesa é a própria, é o objeto específico da lei orçamentária.
Quanto mais publicização dermos nesse aspecto, melhor. Agora, o que refuto é a possibilidade de elencar obrigatoriamente, com previsão na LDO, a listagem dos devedores. A questão é essa. Não pode ser pedido por requerimento do mandato parlamentar sem problema algum. É uma informação que não é, ou pelo menos não deve ser, escondida. Bom, de qualquer maneira, pode ser apresentada em site, não? Pode. Bom. Mas não que essa obrigatoriedade esteja explicitada na LDO. Salvo o melhor juízo, não considero o caminho jurídico adequado, sendo muito tecnicista. A LDO, para mim, significa exatamente Lei de Diretrizes Orçamentárias, é exatamente aquela, tudo as regras, o regramento que dá a orientação para a construção da LDO. Sim, Ela até na LDO já foi aprovada. Deputado, para a elaboração do orçamento, os critérios que serão usados pela elaboração do orçamento da LOA do ano seguinte, do exercício seguinte. Os critérios de transparência, evidentemente, que devem nortear todo o processo legislativo, toda lei, seja orçamentária ou outro assunto qualquer, mas a obrigatoriedade de colocá-la na própria LDO, não considero, salvo o melhor juízo, o caminho adequado. Por isso, só o ponto da rejeição, a justificativa da rejeição que vai ser apreciada. Mas só para não parecer que foi algo feito a esmo ou no éter. É só a justificativa apresentada. Eu acho que transparência é sempre bom. Sempre. E é uma coisa que mais hoje reclama, por exemplo, a sociedade que está aí fora. Mais alguém para discutir? Deputado Pacheco, deputado Chico? Tá, vamos, já posso deliberar o... Claro. Vai discutir? Eu queria... Tá. Na verdade, eu quero só... Enquanto o deputado Luiz Paulo apresentava o voto, aliás, o deputado Rodrigo Morim apresentou um relatório, na minha opinião, muito preciso, e acolhe bem, aglutinando as emendas a propostas, uma das emendas do deputado Luiz Paulo. Enquanto Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, falava a respeito dos destaques, eu, que não fazia parte da Comissão de Orçamento, estou aqui me atendo ao tempo em que isso aconteceu. À época presidia, se não me engano, a Comissão de Orçamento, o deputado Paulo Melo, se não me engano. À época, se não me engano. Já existia aqui emenda de Vossa Excelência. Aí perdi, inclusive. E aí é que eu me atenho a essa questão, porque... de fato, deputado Luiz Paulo, eu sou a favor, até por eu acho que o costume é fonte do direito, então há costume na casa nesse sentido. Mas, de fato, há uma responsabilidade muito grande de que as comissões se atenham ao regimento justamente para que nós não tenhamos mais o que aconteceu há pouco tempo atrás, numa ausência de normas da Comissão de Constituição e Justiça, tivemos um problema seríssimo no plenário, com uma exceção daquilo que era costume simplesmente se fazer, e isso causou uma grave contenda no plenário da Assembleia, justamente pelo fato de que, ao se usar o costume numa das comissões, quase prejudicamos o andamento do plenário. E aqui não me cabe fazer um juízo sobre essa questão, mas eu quero fazer um levantamento, sim, deputado presidente e relator. É hora de menos costume e mais regimento nas comissões. Mas esse é o meu entendimento. Então, por exemplo, não vejo nenhum problema que os destaques sejam apresentados em plenário. Eu quero usar o exemplo da comissão que presido, na Comissão de Constituição e Justiça, de que era costume mudar o parecer em plenário quando ele não estava publicado. E, ao acontecer isso, tivemos um problema gravíssimo no plenário. Então, agora, vale o regimento. O parecer é publicado, e aí sim, lido em plenário. Então, o que eu quero usar esse mesmo exemplo, sem nenhum juízo, no sentido de que a Casa não fez, para que, ao votar o encaminhamento do destaque, eu gostaria de que o meu voto fosse consignado no sentido de que voltasse a prevalecer, nesta casa, o regimento para as comissões. E aí, nesse sentido, os destaques seriam apreciados apenas em plenário. Só me dá uma parte, deputado? Claro, já terminei, deputado Luiz Paulo. Artigo 140 do Regimento Interno. Seguinte. Destaque
é o ato de separar uma proposição de um grupo ou parte do texto de uma proposição para possibilitar sua votação isolada pelo plenário. E no artigo 141, diz como é que se destaca em plenário. Qual foi a norma que esta comissão adotou? Se tudo que pode em plenário, pode aqui. E lá no inciso 5, cada bancada terá direito a destaques na proporção de 2 para cada 3 deputados ou fração. Então, o deputado Márcio Pacheco, eu queria fazer uma proposta ao senhor presidente interino e titular. Só 2 pessoas aqui destacaram, pelo menos que entregaram destaque. Eu e o deputado Eliomar. Eu retiro meus destaques baseado na seguinte questão, para a gente deliberar. Porque eu fico privilegiado em relação aos outros deputados que não são da comissão. Por que eu fico privilegiado? Porque eu posso destacar 2 vezes. Sim. Eu retiro meus destaques. Mas sugiro que a gente vote pelas normas pretéritas. Eu destaque o deputado Eliomar e colocamos em votação que não haverá mais destaques aqui e a gente passa a seguir essa regra. Porque a gente não pode também votar para retroagir no tempo. E essa reunião começou com essa prática. Meus destaques já estão retirados. Não, o senhor não. Eu fiz essa decisão. Então, vamos deliberar a questão dos destaques. Como vota... À vontade. Aparecer, né? Eu não. Então, como vota o deputado Márcio Pacheco? Eu acompanho o relator. Como vota a deputada Marta Rocha? Nós estamos votando o parecer. Parecer. O parecer. Isso. Acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo. Como vota o deputado Eliomar? Também acompanho o deputado Luiz Paulo. Deputado Chico Machado? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu, por óbvio, acompanho Por o óbvio. relator. Eu acompanho, mas não voto. Não, o senhor já... Eu queria pedir a Vossa Excelência, Sim. 3... já que nós perdemos de 4 a 3, Sim. que faça publicar também o meu voto. Está passado aqui para a secretária. Vamos deliberar agora sobre... Faço questão Questão dos de declarar o destaques. meu voto. Quando o deputado Luiz Paulo faz o voto apartado, eu fico tão instado a votar com ele que eu faço questão de consignar o voto no meu próprio relatório, porque é sempre brilhante o relatório do deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Pacheco, no que tange a questão dos destaques. Primeiro, eu quero dizer que a questão de ordem levantada pelo deputado Luiz Paulo é pertinente. Essa reunião começou sem uma regra deliberada a respeito do futuro. Então, no que tange o pretérito, acho que os destaques do deputado Eliomar têm que ser apreciados, e aí nova regra. E aí, na minha concepção, eu creio que os destaques devam ser a partir de hoje, Plenário. analisados apenas em plenário. No voto do deputado Chico Machado. A favor dos destaques do deputado Eliomar. Estamos votando a regra geral. A regra geral, a favor da regra geral. Deputado Luiz Paulo. Não, o deputado Chico Machado... Mesmo. Não, da regra geral, Acompanhando o pelo deputado Márcio Márcio Pacheco. Pacheco. Eu estou acompanhando o Márcio Pacheco, faz parte aqui da minha proposta, que a gente hoje vote os 2 destaques do deputado. Perfeito. Então, E já acho fica expresso o meu voto. se opõe? De forma nenhuma. Estão todos de acordo. De forma nenhuma. Ok, deputado? Só queria fazer uma ponderação. A defesa que eu fiz aqui da minha emenda, isso é considerado destaque ou não? Não. Não. Só não destacou, só defendeu. Não. A senhora pode destacar em plenário. Não, de Luiz Paulo não. Não, Luiz Paulo já retirou. É, estou vendo aqui, estou falando.
Seja concedido destaque para aprovação de votação em separada a emenda aditiva de número 155, de autoria do deputado Liomar, apresentada ao projeto de lei 365/2019, de autoria do Poder Executivo, oriundo da mensagem número 13 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2020 e da outras providências. 155. É a lista dos 100 devedores. Quer que leia? É a lista dos 100 devedores. Todos têm conhecimento, deputado. É só resumo. Vê aí. Tem aí? Lê para mim, por favor, que você tem onde estou sem. Inclua-se onde couber o seguinte inciso no parágrafo 3º do artigo 22, onde couber com a seguinte redação: lista dos 100 maiores contribuintes inscritos na dívida ativa, discriminando por situação da dívida e os valores devidos. Essa é a emenda número 155, de autoria do deputado Flávio Serafini. Em discussão. Para discutir. Deputado Para discutir também. Eu queria fazer uma proposta ao senhor presidente titular, que é autor do voto, se o senhor podia, se assim o senhor desejasse, acolher o destaque do deputado Eliomar como subemenda ao seu... a emenda 232, que é da Comissão de Orçamento. Essa emenda diz o seguinte: as bases de dados de receita e despesa da LOA serão disponibilizadas no site eletrônico do Governo do Estado. Porque isso já existe no SIG-CEAFEM, né, o Sistema Eletrônico. Se botasse um parágrafo único aqui embaixo, dizendo que também nesse site eletrônico seriam incluídos os 100 maiores devedores da dívida ativa. E estaríamos com essa questão sanada como subemenda. Mas são questões absolutamente distintas. São Uma distintas. coisa, são absolutamente distintas. Todas Mas é em prol- site. Sim, mas todas em prol da transparência. O que eu refuto aqui, e estou batalhando, é a questão de incluirmos o que é muito pertinente, muito meritório, mas na LDO. Acho que poderemos criar um outro dispositivo, impor de outra forma, seja através da atividade parlamentar ou projeto de lei, mas abrir um precedente para que a exposição dos 100 maiores, dessa forma que está apresentada na LDO, eu acho um precedente, considero um precedente grave. E mais uma vez, insisto de que a emenda 232, ela impõe algo absolutamente diferente, que são justamente o que está dando base à elaboração da própria LDO, que aí, sim, nada mais natural do que a própria LDO estabeleça em seus critérios que ela própria estará disponível via site na internet ou qualquer outro procedimento. Mas, por mais que considere meritório, são informações até que são muito claras. A gente só tem que sistematizar para que fique mais fácil de divulgação para o público em geral, para o cidadão como um todo. Mas, definitivamente, mais uma vez aqui, destacando o mérito da emenda apresentada, mas que não seria a LDO a matéria, o local pertinente. E aí seria um contraponto ao início do relatório, quando digo que estabelecer as questões que são específicas na lei orçamentária. E aí, se abrirmos esse precedente para a inteligência dessa emenda, cairia por terra a inteligência da rejeição de outras emendas. É somente nesse aspecto, nada contra qualquer procedimento, inclusive, como gostei muito do que Vossa Excelência trouxe aqui à baila, inclusive o caráter pedagógico dessa medida. O problema é só a forma. Eu estou me pegando única e exclusivamente à forma, não ao mérito. Para discutir, Zoninho? Vou fazer uma pergunta ao líder do governo, Sim. se o presidente autorizar. À vontade. Se o deputado Eliomar Coelho propuser um projeto de lei baseado no artigo 37 da Constituição Federal, que diz sobre a transparência, em que o governo do Estado faça publicizar no site, no seu site, pode ser o da Procuradoria, o da Fazenda, enfim,
num determinado período, mas a cada trimestre ou a cada semestre, os 100 maiores devedores da dívida ativa, o senhor se empenharia em aprovar? Assino junto o projeto, se ele quiser. Assino junto também. Então, voto favorável. agora. Assino junto o projeto com Vossa Excelência e me dê essa Assino honra. junto. Só que eu concordo com o deputado Rodrigo Amorim, deputado Agora, relator. Mais uma vez, você Acho- não tem que ser tecnicista. O fato de estar escrito O em fato dívida é ativa, formal. muitas vezes, não significa que a dívida é crível. A gente sabe que existem covardias. Eu sei que, no caso dos maiores devedores, são devedores contumazes, isso não tem dúvida. Mas me apego, sim, mas me apego também à injustiça que poderíamos cometer. Vossa Porque Excelência não é me- o fato de estar escrito Sim. em dívida ativa que já foi tem trânsito em julgado de Vossa Excelência questão me judicial. permite, e aí falo como líder do governo. O governo tomou duas... Vossa Excelência Inclusive, me acompanhou? permito, favor. por exemplo, citar o exemplo de Mesquita, que o prefeito tem feito isso com seus adversários políticos, inscrito a esmo em dívida ativa, inclusive por requerimento meu, já está sendo apurado nas vias criminais adequadas. Está usando a máquina pública para perseguição política. Ele apura em dívida ativa, covardemente, divulga o que está Tem muito fazendo isso no interior. em seus caminhos pessoais, e aí expõe o inimigo político a... que, aliás, é um hábito dele, né? A última dele foi me chamar de fantasma. Deputado, Não é bem. Eu vou fazer o projeto. não, fazemos... Vou fazer o projeto. Vamos fazer o Deputado projeto. Leomar. Fazer o projeto, mas não é nada disso. Que tá, sim. aqui, o que nós estamos querendo é transparência. Mas, Não, deputado, deputado, Transparência. Vossa Excelência Queremos transparência. Não, mas ninguém tem no Não é de contrário, deputado. hoje, não é de hoje que a Deputado. gente quer isso aqui. mas, Senhor deputado presidente, Leomar, essa sessão está sendo transmitida e quando Vossa Excelência vocifera ao microfone dizendo que quer transparência, leva a crer que todos nós não eu queremos, já ia inclusive o dizer deputado isso. Luiz Paulo. Todos nós aqui queremos transparência. O que a gente não quer é covardia e injustiça, coisa que acontece muito no interior. Deputado, no interior, eu não estou me Mas não referindo tá a Vossa falando, Excelência. ninguém- Deputado, eu não, não estou me então referindo ao retira a projeto de palavra Vossa Excelência. covardia. Eu não Então estou me retira a referindo ao projeto de Vossa Excelência. Então retira Eu a estou palavra falando que covardia. acontece no interior a covardia e dei o exemplo do município de Mesquita. presidente, Vossa Excelência está querendo usar algo que está sendo transmitido pela TV para vociferar no sentido de fazer com que o telespectador leve a interpretação que todos nós não estamos querendo Vossa transparência. Excelência preside Aliás, uma o partido comissão, de Vossa tem que Excelência agir como quer presidente ser da comissão. sempre o arauto da moralidade. Aqui não será, deputado. Todos nós aqui, deputada sei Márcia que o Rocha, autoritarismo aqui deputada dentro- Márcia Rocha apresentou emendas no sentido de dar maior transparência à LDO. Deputado Luiz Paulo, em todas as suas falas, são todas no sentido, inclusive, muito pertinente, palavra a qual eu já aderi, que é o sentido de dar enfoque pedagógico a esse devedor, que tem que ser exposto ao ridículo mesmo, o devedor contumaz e tudo mais. Só estou considerando, dizendo que assino com Vossa Excelência esse projeto de lei, só estou fazendo um adendo jurídico que o fato de estar inscrito em dívida ativa não necessariamente significa que a dívida é real. E estou trazendo à baila que nos municípios, e citando, dando nome aos bois, há municípios que isso tem acontecido. Município de Mesquita, o prefeito tem usado para perseguir adversários políticos que têm negócios na cidade, inscrevendo covardemente em dívida ativa e deixando que aquele empreendedor vá à justiça brigar. O que a gente não pode fazer é nesse aspecto. Agora, dar publicidade aos devedores contumazes, perfeito. Deputado Amorim. Assino com Vossa Excelência. Vamos retomar, porque o tempo Só já me está dá uma exíguo. parte, senhor presidente. À vontade. Olha só, vou também voltar ao passado. Eu já vi aqui o Estado ser acusado de tudo, mas jamais vi o Estado ser acusado de inscrever alguém em dívida ativa por perseguição política. O Estado não, deputado, só no interior. Que isso Não, acontece. mas eu estou falando, eu estou tratando do Estado. Estou falando do Estado. Até porque são mais de 200 mil devedores. Perfeito. E o que nós queremos divulgar são os 100 maiores. Perfeito. E entre os 100 maiores, Não tem dúvida. o são os Estado contumados. quer se vingar da Petrobras, Não, de forma da nenhuma. Ambev, da CSN? Evidentemente que não. Perfeito, A gente está tratando especificamente do Estado, só isso. perfeito. Vossa Excelência permite uma discussão. Primeiro, deputado Leomar, o deputado Luiz Paulo tirou as palavras da minha boca. E aí eu não quero deixar de fazer justiça, como um conhecedor um pouco do interior, do que acaba de dizer o deputado Rodrigo Amorim. É sim uma arma, um uso político, muitas vezes ardiloso de muitos, Isso já aconteceu com o deputado Chico Machado. para
inclusive de forma muito eficiente, muitas vezes, aniquilar politicamente adversários. Mas isso foi o que disse o deputado Rodrigo Morim, entendi perfeitamente. Em comunhão com o que o deputado Luiz Paulo disse, ao nós colocarmos um site, os 100 maiores devedores... Quanto mais... Nós mais. não estamos falando de processos ardilosos. Assino com Vossa Excelência. Porque os 100 mais... Inclusive, eu quero dizer a postura sair dessa comissão. Pode sair dessa comissão. Até PL porque pode sair da comissão. a posição do governo é muito clara. Recentemente, Vossa Excelência deve ter participado dessa reunião com o secretário de Fazenda, que, por decreto, retirou, isso nunca aconteceu em nenhum governo, benefícios fiscais de 2 grandes devedores. Não foi a Petrobras. Um deles a Petrobras. Nenhum governo teve coragem de fazer isso. Mas o nosso teve. E aí eu agora estou falando como líder do governo. Coragem de fazer, enfrentou a Petrobras e retirou os benefícios, os incentivos, por decreto. Então, eu quero outra coisa dizer, Vossa Excelência. O deputado Luiz Paulo, que foi o autor de um dos projetos sobre meta de incentivo fiscal, acompanhou e acolheu o árduo trabalho feito pela Secretaria de Fazenda e Casa Civil, a tal ponto de acolher ele como autor o substitutivo apresentado pelo governo. Tamanha era a responsabilidade de dar isso que Vossa Excelência está dizendo. Transparência, metas, responsabilidade. Então, eu quero corroborar isso. Se Vossa Excelência assim nos permitir, eu quero ser coautor desse projeto com Vossa Excelência. Pode sair da comissão, deputado. Pela comissão. Não precisa ser da comissão, não. O autor é o deputado Eliomar. Todos da comissão assinam. E os que Vossa Excelência permitir, eu faço questão de mostrar a posição do governo que diz respeito à transparência. Mas não posso deixar de mencionar que o deputado Rodrigo Amorim tem razão no apontamento que ele fez. Deputado E acho que ele Márcio. não fez referência ao que Vossa Excelência disse. Deputado Márcio Pacheco, a última questão, deputado Chico Machado, é que nós temos aqui uma luta na Assembleia de quem está inscrito na dívida ativa não goze de benefício fiscal. Os senhores assistiram à última reunião de colégio de líderes. Sempre haverá vozes de parlamentares que vestem um manto de juristas para dizer que o cidadão, a empresa, tem direito à certidão positiva, negativa, Negativo. baseado no artigo que eu chamo 171 do Código Tributário Nacional. O número não é esse, não, eu chamo 171 de propósito. Porque ainda está lutando na última das instâncias. E não são as empresas pequenas que conseguem sair da primeira para a segunda, para o STJ, para o STF. E escritório de advocacia tributária, o senhor sabe, deputado Chico Machado, é um dos escritórios que mais ganha. Tem perdido ultimamente para os criminais, né? Mas há de passar. Mas, deputado, você me permite só, o deputado Luiz Paulo, acompanhei, até por ocasião daquela audiência que fizemos conjunta, da Comissão de Orçamento, com a Comissão de Tributação e a Comissão de Economia, não foi isso? Desenvolvimento Econômico. O deputado Justiça seja feito ao deputado Luiz Paulo, foi um dos que primeiro levantou essa questão, nessa legislatura, daqueles devedores contumazes, e aí me apego à palavra utilizada, que gozam de benefício fiscal, assim como, muito bem falou aqui ainda há pouco, sobre o caráter pedagógico que tem que ser aplicado, punitivo, que tem que ser aplicado com exposição, sim, desses malandros que tanto prejuízo causam ao erário do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Chico Machado. Um breve comentário. Em relação ao que o deputado Eliomar fala, nós somos a favor, como nós temos certeza que esses 100 maiores devedores são devedores históricos do Estado, mas isso que o deputado Rodrigo Amorim colocou, é só para ter um comentário sobre isso, eu fui vítima disso. Na verdade, a minha família era credora do município de Macaé, e nas eleições de 2016 que eu disputei a prefeitura, o meu adversário, o prefeito do município de Macaé, usando o jornal Diário Costa do Sol, fez uma matéria absurda, dizendo que se uma vez eu eleito prefeito da cidade de Macaé, eu iria me pagar,
eu iria criar um dano ao erário público monstruoso. Eu fui vítima nesse final de semana. Tem um processo que corre na justiça contra esse jornal. Então, na verdade, são assuntos diferentes. Eu só estou me referindo ao que o senhor falou. Mas que se o acredor verdade. não estava escrito dívida ativa, estava escrito imprecatório, né? Imprecatório, Diferente. mas o que tentaram mostrar lá é isso que eu quero falar, como que confundem a mente da população. Mas o que o deputado Eliomar apresenta é mais do que justo e correto no quesito da transparência, e faço coro ao que ele está colocando. Deputado, eu só queria dizer o seguinte: não é de hoje que a gente tem essa luta aqui dentro da Assembleia Legislativa, até por conta da gente ver o rombo que esse Estado tem, inclusive por conta dos incentivos fiscais dados sem critério, sem contrapartida, sem acompanhamento, sem uma avaliação no final, entendeu? Quer dizer, então... O senhor vem de uma... A gente sempre o senhor vem... trabalhou... Nós chegamos com a agora. questão da dívida ativa. Nós chegamos então, agora... Quando a gente apresenta aqui, a gente não apresenta com... Eu acho que, de certa forma, indiretamente, há uma insinuação. Não é isso de forma alguma, entendeu? Quer dizer, nós apresentamos porque é prerrogativa nossa, Lógico. somos eleitos para isto e acabou. Com certeza. O que a gente chega agora, nós que somos deputados de primeiro mandato, né, aqui, na verdade... Não, Só o segundo. não, mas eu cheguei como titular nesse. Então, na verdade, eu entendo e acompanhei pela televisão todos os desmandos que houveram nos governos passados, e a gente vê que, na verdade, é uma luta que agora todos nós temos que encampar em prol do nosso Estado. Em votação, destaque da emenda 155. Como vota o deputado Márcio Pacheco? Márcio. Primeiro Votando destaque. destaque. Está votando primeiro destaque no 155. Deputado Primeiro Eliomar. destaque é o deputado... O primeiro destaque é o do... Eliomar. Os 100 inscritos. Os 100 inscritos, eu vou votar contrário ao seu destaque, por conta da proposta de Vossa Excelência no encaminhamento de um projeto de lei específico. Como vota a deputada Marta Rocha? Favorável. Voto a favor do destaque. Deputado Luiz Paulo. Voto a favor do destaque como parágrafo único daquele artigo, daquela emenda do... Qual emenda? 232. Deputado Rodrigo Murim. Contrário ao destaque. Deputado Chico Machado. Acompanho contrário de destaque também. Contrário destaque também, por maioria. 4-3. Tem mais um destaque. Destaque para aprovação e votação separada, emenda aditiva número 178, de autoria do deputado Eliomar, apresentado ao projeto de lei número 365/2019, de autoria do Poder Executivo, oriundo da mensagem número 13 de 2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Orçamento Anual 2020 e da outras providências. Pode fazer a leitura. Para mim, 178, por favor, Amorim. 178, e já me inscrevo para discutir, senhor presidente. Inclui-se, onde couber, parágrafo no artigo 27. A despesa com pessoal ativo, aposentados e pensionistas dos 3 poderes do Estado, das entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, não poderão ser parceladas nem preteridas por outras despesas, excetuadas as aplicações e repasses constitucionais obrigatórios e ao 13º dos servidores públicos do Estado, que poderá ser parcelado em 2 vezes dentro do exercício em que seja devido. Para discutir, Em discussão, para discutir, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, na realidade, compreendo o intuito que é preservar e não permitir que esses péssimos momentos que o Rio de Janeiro viveu recentemente, com os servidores sem receber os seus salários, não permitir que esses dias terríveis voltem sobre o Rio de Janeiro. No entanto, da forma pela qual foi escrita a emenda, ela é prejudicial ao servidor público. Porque, num caso de calamidade lá na frente, o Estado tentando fazer ali das tripas coração para que pague pelo menos alguma coisa ao servidor, da forma que está escrito, ela impede que o servidor receba nem que seja um pedaço do salário. Ou seja, ela prefere que o servidor não receba nada a receber pelo menos um percentual e diminuir a dor daquelas pessoas que efetivamente fazem jus. Então, eu considero, inclusive, para proteger
o servidor público do Rio de Janeiro, essa emenda de autoria, de quem é a autoria? Do deputado Flávio Serafini, é um tiro no coração do servidor do Estado do Rio de Janeiro. É prejudicial ao servidor. Então, aqui, em defesa do servidor do Rio de Janeiro, eu sou contrário à emenda. Para discutir, deputado Liomar. É um negócio assim que me deixa, de certa forma, até perplexo, né? Também o pessoal que é favorável à austeridade que existe aí, também a justificativa é essa. A austeridade exatamente para dar proteção àqueles que mais necessitam, isso, aquilo. Eu acho, quem assistiu, o que passou o servidor público do Estado do Rio de Janeiro, em 2017, olha, você encontrar pessoas na rua chorando, exatamente porque não estava tendo o recebimento daquilo que é direito por ter trabalhado, e esse dinheiro não ser pago. Então, o que acontece? Se é para defender, de fato, o servidor público, então vamos garantir prevalência do pagamento do salário trabalhado pelo servidor público antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa. É o servidor público, é aquele que faz a máquina andar, é aquele que faz, inclusive, a máquina arrecadar. Faz a máquina arrecadar. Então, esta emenda vem neste sentido. É uma emenda, inclusive, que corresponde àquilo que foi ouvido o tempo todo durante um momento de pior situação vivida pelo servidor público do Estado do Rio de Janeiro, naquela época, que a gente espera que isso nunca mais venha a acontecer. Para nunca mais isso vir a acontecer, uma das coisas é exatamente a garantia de que ele, depois de ter trabalhado o mês, ele tem direito ao pagamento do salário dele. Para discutir, deputada Marta Rocha. Presidente em exercício, deputado Rodrigo Bacelar, eu consegui entender exatamente o que deseja a emenda que foi destacada aqui pelo deputado Eliomar Coelho. E aí me remonto aos anos da outra legislatura, e o deputado Chico Machado, com certeza, estava conosco nesse momento, em que essa casa tinha uma fileira de aposentados e pensionistas, porque o governo do Estado, à época, fazia a sua decisão de pagar os ativos que têm, com o exercício da sua função, o poder da pressão, e ignorou os inativos e as pensionistas. E as pensionistas caminhavam pelas salas desse plenário, dessa casa, com uma pasta mostrando os custos com o plano de saúde, mostrando que a conta de luz não foi paga, que o plano de saúde não foi pago, que o auxílio dado ao neto não foi pago. Então, o que se deseja nessa emenda é que o governo tenha a responsabilidade de pagar integralmente. Esse tem que ser a responsabilidade do governo. E quero resgatar aqui uma fala do governador em exercício, o ex-senador Dornelles, que, quando se apresentou a essa casa, em razão da licença médica do governador Pezão, ele se apresenta, e quando nós discutimos com ele o que acontecia com os servidores, ele disse o seguinte, que servidor que não recebe no final do mês, isso é trabalho escravo. Foi essa fala do governador em exercício, Dornelles. Então, o que se pretende com essa emenda é o compromisso do governo do Estado com a integralidade do pagamento e com o pagamento que seja do ativo e inativo ao pensionista. Então, nesse sentido, já quero encaminhar aqui o meu voto favorável à emenda do da emenda defendida pelo deputado Eliomar Coelho. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, quando eu examinei essa emenda do deputado Eliomar Coelho, eu refleti muito. Poderia dizer que guarda a razoabilidade a fala do deputado Rodrigo Amorim. E guarda mais razoabilidade ainda a emenda do deputado Eliomar. Porque
porque, como a deputada Marta Rocha disse, se a gente volta ao passado, o Poder Executivo, ele dispõe de um monte de artifício para não precisar parcelar salário. E ele utilizou. Por exemplo, primeiro, chegou a pagar a Procuradoria do Estado integralmente, enquanto outros não recebiam nada. Porque a Procuradoria precisava defender lá os interesses mais iminentes em relação ao serviço da dívida. Me permite uma parte, deputado? Pagou a Fazenda. Na literalidade, eu acho que todos nós concordamos com o intuito, mas da forma que está, não há proteção para a classe de trabalhadores, porque, da maneira que está, não impede, por exemplo, que o Estado, de novo, pratique dessa forma. Sim, eu estou dizendo privilégios. que não há como... Pagou, volto a dizer, a Fazenda, porque senão não tinha arrecadação. Depois priorizou a segurança pública. Depois resolveu partilhar o salário. É uma lambança imensa, né? E, evidentemente, quem sentiu mais na carne foram aqueles que ganhavam menos, principalmente inativos. Não tem como a gente ter uma emenda que cerque todas as hipóteses, porque você tem aí a criatividade do executivo e o dado de realidade. Eu não tenho dinheiro. Mas essa emenda tem um simbolismo. O simbolismo é o mesmo que o deputado Rodrigo Amorim utilizou para botar a palavra preferencialmente nos fundos que ele não pode, que o executivo não pode gerir. É o mesmo simbolismo. Então, é o mesmo simbolismo. E aquela emenda mereceu aprovação. Então, em nome desse mesmo simbolismo, estou fazendo a defesa do destaque e já assinalando meu voto favorável. Para discutido. Para discutir, deputado Márcio Pacheco. Eu quero usar uma palavra, deputado Luiz Paulo, que me ajudará ao raciocínio. Lambança. O governo passado era um exercício diário de lambança. Não é o que está acontecendo nesse governo. Por essa razão, é que essa emenda... É por essa razão que, a despeito de que eu concorde com o mérito de Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, que talvez seja uma das pessoas mais preparadas que eu conheço, eu quero divergir no sentido de que, ao fazer isso, nós, de fato, acolheremos a possibilidade, dando a possibilidade de que os servidores sejam, ao fim, prejudicados. O governo passado fez tudo com lambança, não deu alternativas aos servidores, em nenhum momento, e por várias razões, visto que nós temos aqui, se eu não me engano, 4 CPIs em andamento, todas elas atingindo frontalmente as lambanças dos 2, 3 últimos governos. Então, é no crédito deste governo, que tem se apresentado com toda dificuldade, com restos a pagar da ordem de 15 bilhões, como disse a deputada Marta Rocha, com um orçamento, ainda com déficit orçamentário da ordem de 11 a 13 bilhões. Com tudo isso, tem se demonstrado eficaz ao apresentar uma LDO enxuta, tem se demonstrado apto a discutir com o parlamento e com propostas efetivas em todas as áreas. É nesse contexto que não cabe, nesse momento, em que um governo não está, e provou isso em 100 dias, não está apto a realizar as lambanças que o outro fazia, é que, nesse contexto, o meu encaminhamento será contrário a esse destaque. Em respeito ao que está fazendo, o servidor público tem sido respeitado, vai continuar sendo respeitado, dentro do regime de recuperação fiscal, da área de segurança, os professores, quem andar nas salas de aula, e eu quero convidar, aliás, eu fiz isso aqui há pouco,
deputado Eliomar Coelho é deputado do mesmo partido do presidente da Comissão de Educação. Quero convidar os membros dessa comissão a andar com o secretário de Educação nas salas de aulas. Quero convidar para ver o que era o governo antigamente e o que faz este governo na área da educação. Um governo que já reformou todas as escolas. Todas, deputado Rodrigo Marinho. Sabe que não é metade, um quarto, um quinto. Os diretores de escola do Estado do Rio de Janeiro receberam recurso para reformar suas escolas. Todas. Os diretores recebem aos prantos o secretário. Isso é gestão, não foi aumento de recurso. Então, este respeito é por causa deste respeito, desta maneira, que na minha concepção, desse governo que não faz lambança, é que eu quero defender que hoje tenhamos a responsabilidade de fazer o que deve ser feito. E, portanto, meu encaminhamento à discussão é contrário ao destaque realizado pelo deputado Só Eliomar. queria contar Já? um pouquinho. À vontade. Deputado Márcio, eu aproveito toda a argumentação desenvolvida por Vossa Excelência para dizer que é o momento exato e certo, exatamente para nós aprovarmos isto daqui. Porque não é de lambança. Se fosse de lambança, eu não estava querendo nem apresentar. Então, como não era lambança, vamos aproveitar e aprovar. É isso. Vamos avançar, por faltam 5 Aproveitando minutos, toda a gente tem que fundamentação de Vossa Excelência, Vai, eu por quero favor. incorporar exatamente aí a defesa Com a palavra, dessa o matéria, deputado Chico como Martins. Vossa Excelência já fez da vez passada. Mas eu queria fazer um comentário, e aqui o deputado Luiz Paulo colocou muito bem, o deputado Márcio Pacheco também, mas o que eu entendo é que se, por acaso, viermos a ter um outro problema financeiro no Estado, e nós estamos ainda no regime de recuperação fiscal, nós temos uma série de questões ainda a serem levantadas. Se, como aqui falou o deputado Luiz Paulo, a questão de alguns que foram privilegiados, ou então era imprescindível o funcionamento da segurança pública, como que ia virar um caos o Estado? Como que a gente ia deixar de pagar quem arrecada? Então, eu entendo que temos que encontrar um critério. Mas se o Estado voltar a ter um problema financeiro, acontecer alguma questão, que nossa arrecadação é diretamente dependente do petróleo, nós temos que pensar que, infelizmente, se isso acontecer, nós temos que ter uma saída para que as outras classes que precisam também receber pelo menos alguma parte. Nós não queremos isso. Me permite uma parte, deputado Chico Machado? Lógico. Quando eu falo aqui, mais uma vez dizendo, eu tenho tido cuidado na Comissão de Orçamento de não trazer viés ideológico, discussão ideológica. Mas quando eu digo que essa emenda, na verdade, muito embora reconheça o intuito da emenda, que é salvaguardar o direito daqueles que viveram momentos angustiantes, terríveis, justamente por conta da lambança de governos anteriores, considerando também, com a fala do deputado Márcio Pacheco, que não estamos vivendo lambança nesse momento, um governo que está preocupado com a gestão, mas pode acontecer uma queda dos royalties, que independe da vontade do governador. E se vivermos um momento como vivemos no passado, Deus queira que isso não ocorra mais e não vai acontecer por conta da boa gestão, mas de contas arrestadas, do dinheiro do Estado sem nenhum centavo nas contas, eu, sinceramente, e aí me permito considerar essa emenda uma afronta aos direitos dos servidores, no sentido de que eu prefiro receber a metade do que não receber nada. E aí estaremos colocando um dispositivo legal que impede o fracionamento, num caso, obviamente, drástico. Por isso, pela preservação dos direitos dos servidores, porque a prioridade no pagamento de algo que tem natureza alimentar já está salvaguardada pela legislação federal. É só nesse aspecto, Vossa Excelência está coberto de razão. Então, eu cheguei aqui, na verdade, no mandato passado, entre agosto e novembro de 2017. Então, a grande tempestade já tinha passado, né? Então, na verdade, eu vou votar contra esse destaque por entender que, se infelizmente, peço a Deus que isso não volte a acontecer, a questão financeira do Estado, que o governador venha a essa casa para que possamos criar regras de quem e como vai receber, para que possamos ser o mais justo possível com todos. Então,
Então, por esse motivo, porque senão, não tendo condição de pagar, ninguém vai receber nada, se puder receber alguma coisa. Então, por isso eu voto contra o destaque, só por esse motivo. Estou acompanhando também a justificativa do deputado Chico Machado. Como todos já anteciparam o seu voto, como vota? Em defesa do Relator. direito do servidor público, meu voto é contrário à emenda. Então, 4-3, contrário ao destaque. 178. Presidência com Vossa Excelência. Bem. Vamos. No próximo dia 18, anunciar que no próximo dia 18, seguindo nosso calendário, às 12 horas, Vossas Excelências receberão nos seus gabinetes a audiência pública sobre lei de responsabilidade fiscal. No dia 25 de junho, reunião ordinária para a relatoria de projetos de lei relatados pelos senhores deputados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado à presença de todos, uma boa tarde, fiquem com Deus.